Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar do livro de Primeira Reis. Então, para que você possa acompanhar bem, eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação de slides. Aí, ali você acompanha detalhe a detalhe. Então, deixa eu compartilhar aqui. Então, vamos, vamos lá. Então, o livro de Primeira Reis. Então, alguns pequenos dados de orientação. A autoria desse livro ela é desconhecida, porém, pelo tudo que a gente lê nesse livro, a gente fica entendendo que provavelmente o autor do livro ele tinha acesso a uma vasta biblioteca, a documentos oficiais, porque em vários momentos desse livro você vai observar o seguinte: que foram encontrados esses registros históricos de Salomão, dos reis de Israel e dos reis de Judá. Ele afirma estar buscando esses elementos, nesses dados históricos, nestes documentos. Qual é o conteúdo, né, de Primeira Reis? Então, ele começa com o reinado ali de Salomão, segue a história do declínio e da eventual dissolução da monarquia em Israel e se encerra com a expulsão do povo de Deus da terra prometida, né? Então, ou seja, até o período ali do exílio. E por que falar já logo Primeira e Segunda Reis? Porque, na verdade, Primeira e Segunda Reis é, na verdade, um livro só, exatamente como Primeira e Segunda Samuel. É apenas os livros, eles são separados dessa forma na nossa Bíblia protestante por uma questão didática, ou seja, para você separar melhor as partes do livro. Mas tanto um quanto o outro tratam-se de um livro único, ou seja, Samuel e Reis, tá? A cobertura histórica envolve mais ou menos de 970 a.C. a 600, lembrando que sempre o tempo é contado de forma regressiva até o momento zero ali na vinda de Jesus Cristo. No que o livro ele vai dar ênfase, ele vai avaliar a monarquia, ou seja, quem são os reis que são fiéis a Deus. Vai também ter a questão da guerra entre o norte e o sul. Vai haver o papel dos profetas. Então, antes nós tínhamos os juízes, né? Depois nós tivemos reis, e agora nós teremos também profetas. Então, o surgimento de potências que oprimem Israel e Judá, e o final, né, ali de Segunda Reis, nós teremos ali a questão do exílio. Então, indo adiante, coisas que você não pode perder de vista. O livro de Reis conclui os primeiros profetas, como uma descrição do veredito de Deus sobre o julgamento da história de Israel, como Salomão chegou ao trono, a sabedoria de Salomão, a construção do templo e palácio, tanto quanto a sua decadência, né? E também atente-se muito ao seguinte: quando você estiver lendo, você verá em Primeira e Segunda Reis ecos de Êxodo, de Levítico e de Deuteronômio, ou seja, momentos onde aquilo que foi dito nesses três livros tem uma certa ressonância no que está acontecendo. Mas sigamos adiante. Então, é, Salomão torna-se rei, mas antes disso, Adonias se declara rei, né, tenta de uma certa maneira usurpar este trono, mas Batseba faz uma reivindicação, conversa, né, com Davi. Então toda essa trajetória aqui você vai ver que ela é bem no comecinho do livro, ali no capítulo 1, ali em Primeira Reis. Então basicamente o que vai acontecer? Existe ali Adonias reivindicando o trono, mas o trono foi prometido a Salomão. Então Batseba vai conversar com Davi para que ele cumpra essa promessa. Veja, não é uma questão fácil, mas Davi acaba proclamando Salomão como rei e o povo vibra. Mas o que acontece? Adonias acaba temendo, né, digamos, alguma espécie de vingança, tal, mas Salomão é misericordioso e o poupa.
Agora veja só, antes do falecimento, né, de Davi e a entrega da sucessão do trono, Davi tem as suas últimas palavras, ou seja, para o rei Salomão. Ou seja, Davi, aquele guerreiro espirituoso, o homem segundo o coração de Deus, tem palavras, né, para entregar àquele que irá sucedê-lo, né, no poder. Pegando ali em Primeira Reis, do capítulo 2, do versículo 2 ao 4, eu vou citar para vocês aqui só o finalzinho. Se, veja, Davi falando para Salomão: se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração, de toda a alma, você jamais ficará sem descendentes no trono de Israel. Aqui, basicamente, Davi está dizendo para ele: se você obedecer a Deus, porque aqui, se, né? Veja, se você obedecer a Deus, você não vai faltar descendentes. E aqui a gente vê que tudo isso que está sendo dito nesse discurso, nessa instrução de Moisés para Salomão, é muito semelhante ao discurso de Moisés em Deuteronômio. Então, quando você estiver lendo, faça um contraste entre um e outro que você vai se maravilhar. Tem muitas coisas bacanas ali para você ver. Mas na sequência, aqui nós observamos já o seguinte, que ao mesmo tempo também existe o homem Davi. E este homem é um homem que basicamente tem as suas fragilidades. Então, também, logo após fazer essa declaração super bonita, Davi pede cabeças. Então, Joabe, por ter matado os comandantes Abner e Amasa em tempos de paz, e também ele pede que para que Simei seja morto. Vocês lembram quem era Simei? Simei era aquele que, quando Davi estava fugindo do próprio filho, era aquele mendigo praticamente que estava amaldiçoando o rei, que estava falando mal do rei, e que Davi perdoou ele na época. Mas aqui, com a morte de Davi, é como se a promessa acabasse. Então, acabou a promessa, pode matar. Então, Davi descansa, né? Então Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Então aqui temos a morte de Davi e o reinado, né, estabelecido de Salomão. Agora vamos falar um pouco, né, sobre o reinado de Salomão. Salomão manda matar Adonias por tentar de forma subversiva tomar o trono. Abisague, apesar de ser virgem, era considerado como parte do harém de Davi. Ao casar com Abisague, Adonias reforçaria sua reivindicação ao trono. Então, num primeiro momento, houve ali um perdão, mas num segundo momento, não. Salomão manda matar Joabe. Simei foi condenado a morar, assim como o pai tinha pedido, né? Simei foi condenado a morar em Jerusalém e proibido de viajar para outras terras, ou seja, né, ele estava fechado ali, né, isolado. Por desobedecer à ordem de Salomão, foi condenado à morte. Salomão aliou-se ao faraó do rei, o faraó, rei do Egito, se casando com uma de suas filhas. Então aqui a gente vê que Salomão começa o seu reinado fazendo algumas execuções e já talvez cometendo o seu primeiro erro, né? Que ele se casa ali com com a filha, né, do faraó. Pois muito bem, um dos momentos mais maravilhosos, né, de Salomão, com toda certeza, é o momento em que Salomão pede por sabedoria. Acompanha comigo. Agora, meu Senhor Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar
de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui, o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E, se você andar nos meus caminhos e observar os meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Depois voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou-se holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Então deu um banquete para toda a sua corte. Veja, nesse momento é que Deus superabunda a sabedoria e discernimento na vida de Salomão. Então vamos ver como essa história se desenrola. Então, aqui nós temos um caso clássico, né, da demonstração da sabedoria de Salomão. Duas mulheres aparecem reclamando a maternidade, né, de um filho. Assim, este é o meu filho. Uma mãe dizia que era a mãe e a outra também. Então, aqui nós sabemos que nessa história, uma das mães tinha matado o filho sem querer, de uma forma sufocada. Então, o Salomão, para ver ali quem era a mãe de verdade, tenta resolver a questão de uma forma muito genial, que ele diz assim, então corta a criança no meio, cada uma fica com uma parte e pronto, acabou a briga. A mãe, no mesmo instante, disse, é, não, então deixa a criança viva e entrega ela para outra pessoa. Então Salomão disse: então esta é a mãe. Porque a outra pode cortar no meio, não tem problema. Não era o filho dela, ela não amava. Mas a sabedoria de Salomão vai muito além disso. Vamos dar uma olhada? Então, aqui a vida do povo de Israel e Judá. Judá e Israel eram tão numerosos como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. E Salomão governava todos os reinos, ou seja, o reino todo unificado, desde o rio até dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. Então veja, o povo vivia muito bem. É, Deus deu a Salomão a sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Isso daí você vai encontrar lá em 1 Reis, no capítulo 4, do 29 ao 34. Isso é uma descrição da sabedoria dele. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, bem como de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Esraíta de Etã, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, e filhos de Mol, que eram sábios da época, e a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Ele compôs mais de 3.000 provérbios, e seus cânticos chegaram a 5.000. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isótopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Também houve a construção do templo. Veja, em proporções magníficas. Salomão levou 7 anos para fazer a construção do templo. Então veja só,
Basicamente, aqui neste livro você vai encontrar detalhes, né, de toda a construção e de como foi feito todo o transporte, as negociações, tudo mais para construir. Então, aqui é um livro aonde você vai encontrar em muitos detalhes toda a construção do templo, todos os seus detalhes, ornamentos que lembram em muito as descrições, né, do Jardim do Éden. Então, a descrição, Salomão levou 13 anos para terminar a construção do palácio, né? Então, tinha o templo e o palácio. Ele construiu o palácio da Floresta do Líbano com 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Ou seja, veja como na Bíblia é bem detalhado tudo, né? Então, existem ou seja, hoje em dia é possível construir uma reprodução disso no nível dos detalhes que existem, né? Também, né, para que o templo estivesse completo, tem que ter, né, ali a Arca da Aliança. Então, Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, líderes e chefes de tribos, para transportar a Arca da Aliança, sendo que foram os sacerdotes e os levitas que carregaram a arca, né? Então, o lugar, né, se torna santo no momento em que Deus habita neste lugar, né? Então, veja só, a obra que Davi começa, Salomão conclui. Então, aqui nós também podemos imaginar que, além disso, era feito devido ao uso do templo. Então, o rei Salomão e toda Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ele ofereceu em sacrifício de comunhão 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os israelitas fizeram uma dedicação no templo do Senhor. Então, nesse tempo, é, o povo inteiro estava comprometido a uma a oração e dedicação ao templo. O Senhor aparece para Salomão. Acompanhe comigo. 1 Reis, capítulo 9, do 3 ao 9. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre com Israel o seu trono, conforme prometi a Davi, seu pai, quando lhe disse: Você nunca deixará de ter descendentes para governar Israel. Mas, se você ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos meus mandamentos e aos meus decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhe dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei em meu nome. Israel se tornará então motivo de zombaria entre todos os povos. E, embora agora este templo seja imponente, todos os que passam por ele ficam espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas, essa terra e este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os, prestando-lhe cultos. Por isso o Senhor trouxe sobre eles esta desgraça. Então, aqui Deus dá um veredito praticamente para Salomão. Ou seja, a obediência resulta em bênção, a desobediência resulta em juízo. Entretanto, aqui a gente observa que o rei Salomão ele impôs trabalhos forçados ao povo, né? Então, na própria construção do templo. Então, alguns israelitas se sentiam, digamos assim, bastante usurpados nesse tempo. Todos os não-israelitas, descendentes dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, Salomão recrutou para o trabalho forçado, que continuam até aquela época em que o livro foi escrito.
Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, os seus capitães e os comandantes. Parece que a situação aqui que acontecia no Egito se inverteu. Então a gente vê Salomão se comportando como faraó, né? O que vai totalmente contra aquilo que está em Deuteronômio 17, que, ou seja, não era para um rei fazer isso com Israel. Nós também temos esse episódio aqui da Rainha de Sabá. Então, veja, esse episódio aqui, ele é importante apenas para demonstração, né, do quanto é, o reino de Salomão se tornou como uma referência e a sua sabedoria também. Em alguns locais da internet você pode até acabar encontrando aí alguma coisa, né, de um filme de Salomão e a Rainha de Sabá, e colocando essa história como uma cena romântica. Mas aqui de romance não tem nada. Ela vai lá para testar a sabedoria dele e também firmar alianças, né? Então, ou seja, ela deu ao rei toneladas e 200 quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e pedras preciosas, né? Então, ou seja, é firmada ali uma espécie de aliança. Basicamente, o esplendor no reino de Salomão, o rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Ou seja, ele chegou no topo do mundo durante um período. Gente de todo mundo pedia audiência a Salomão para ouvir essa sabedoria que Deus tinha lhe dado. Ano após ano, todos os que vinham traziam algum presente. Então, era normal, né, presentear o rei. Então, ele recebia prata, ouro, mantos, armas especiais, especiarias, cavalos, mulas. Então, era um reino bastante próspero, né? Pois muito bem, mas Salomão, né, como nós vimos, ele não era tão virtuoso quanto Davi. Ou seja, o coração dele não era tão contrito quanto Davi. Ele era muito sábio, mas ele era diferente. E o fraco dele, que de uma certa forma até se assemelha com o fraco de Davi, que é a questão das mulheres. Então, basicamente, ele casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as mulheres o levaram a desviar-se. Então, basicamente, a gente pode entender o seguinte: ele, conforme ele foi fazendo alianças, ele foi casando com mulheres para fazer alianças. Deve ter tomado várias como esposa apenas por pura vaidade para aumentar, né, o seu harém. Mas e também em meio a essas alianças, ele acabou construindo templos para para essas mulheres, né, também como uma forma de firmar essas alianças. E basicamente aqui a gente tem o pecado da idolatria, né? Então, aqui eu quero que vocês entendam o seguinte: não era uma religião semelhante ao cristianismo. Era o mesmo que, por exemplo, a pessoa ela vai à igreja protestante no domingo, daí na segunda-feira ela vai ao terreiro de macumba, aí na quarta-feira ela vai num centro espírita, e aí ainda durante a semana, lá pela quinta-feira, ela vai em um lugar que é um culto satânico. E depois retorna à igreja, sabe? Então, digamos, era algo que era completamente aversivo aos olhos de Deus, né? E, além do mais, ele investiu na construção de templos para essas mulheres. Então, o Senhor irou-se contra Salomão. Então, o Senhor disse: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirei o reino e darei a um de seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu tirei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então, uma tribo só. Nesse meio tempo, né, a gente vê que Hadad e Rezon, né, têm movimentos nessa história.
Então Haddad, que pertence à linhagem real de Edom, sobrevivente da batalha de Davi contra Edom, ou seja, é um sobrevivente. Então Haddad ele fugiu para o Egito e se casou com a irmã da esposa do faraó, ou seja, ele conquistou um certo poder. Rezon, que é sobrevivente da batalha de Davi contra Zoba, tornou-se líder de um bando de rebeldes. Posteriormente, tornou-se governador da Síria. Tanto Haddad quanto Rezon tornam-se inimigos de Israel, que são sobreviventes de batalhas, né? Aqui nós temos também a história de Jeroboão. Então, Jeroboão, ele basicamente ele se indigna ao ver a questão do trabalho escravo, tal, tudo mais. Então, acompanha comigo. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aiás, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo. E Aiás segurou firmemente a capa que estava usando e rasgou em 12 pedaços. Então disse a Jeroboão: Apanhe 10 pedaços para você. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Ou seja, Salomão ia ficar com uma só. Mas por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Se você fizer tudo o que lhe ordenar e andar nos meus caminhos e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você e edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edificarei para Davi, e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão tenta matar Jeroboão, mas Jeroboão escapa e retorna somente após a morte do rei. Então, damos um pause aqui na história de Jeroboão e mais para frente veremos ele novamente. Opa, então acho que aqui eu voltei. A morte de Salomão. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém, sobre todo Israel. Então descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e filho de Roboão, seu sucessor. Indo aqui adiante, nós temos então o reinado de Roboão, que é o filho de Salomão. Mas nem de perto ele era tão misericordioso ou bondoso, né, quanto Davi, e nem de perto era tão sábio quanto Salomão. Então, né, basicamente o que acontece? Ele, né, dá continuidade aos trabalhos, mas ele oprime muito o povo, ou seja, o povo ele já sofria com trabalhos forçados. E as pessoas vão reivindicar, tipo, olha, afrouxa um pouquinho, né, tá machucando, tal, tudo mais. Não seja tão cruel. E ele vai se aconselhar tanto com os sábios quanto com os jovens. E ele resolve escutar os jovens e veja o que ele diz para o povo. Meu pai lhes tornou o meu pai lhes tornou pesado o jugo, e eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. O rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos que vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nabate, por meio de Zilonita Aias. Então veja, aqui nós temos um rei que agora massacra o seu próprio povo. Basicamente, nós teremos uma divisão das tribos de Israel, né? Que temos em comum com Davi, que temos em comum com o filho de Jessé, para que suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Quando, porém, os israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O reino do norte. A partir de então,
chamada Israel, composto por 10 tribos, cuja capital é Samaria. Reino do Sul, chamado Judá, composto por 2 tribos, cuja capital é Jerusalém. Então, basicamente, é como se fosse Israel inteira contra Judá. Nós temos aqui essa situação, né, dos bezerros de ouro em Betel e Dan. Jeroboão teve medo de Israel voltar a ser fiel a Roboão, então ele acaba, né, trazendo essa questão de idolatria aí, né, dos bezerros de ouro. Então veja só, aqui ele não permanece fiel a Deus, né? Então, e também a questão do bezerro de ouro a gente vê bastante lá em Êxodo, né? E aqui nós temos, né, o homem de Deus. Isso acontece lá em Judá, capítulo 13. Declara que nascerá um homem chamado Josias, da família de Davi. Ele derrubará os altares idólatras, o altar se fenderá. O braço endurecido do rei, a recusa do jantar do rei. Então veja só, aqui nós temos um profeta falando que virá, né, um novo rei, e esse rei irá combater a idolatria. E existem sinais miraculosos que acontecem aqui. Nesse livro a gente começa a ver essa introdução forte dos profetas, pessoas que vêm e profetizam a palavra de Deus. Pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde veio. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho pelo qual tinha vindo de Betel. Ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor: você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou para que você não comesse e não bebesse. Por isso, seu corpo não será sepultado no túmulo de seus antepassados. Então, aqui já nós temos atos de proféticos acontecendo. A profecia de Aias contra Jeroboão. O filho de Jeroboão fica doente. Por conta disso, o rei pede que sua mulher vá falar com Aias. Tirei-o dentre o povo e o tornou líder sobre o meu povo de Israel. Tirei o reino da família de Davi e o dei a você. Mas você tem sido, não tem sido como o meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Porque basicamente o que está acontecendo aqui? Lembra dos bezerros de ouro, né? Você tem feito mal, mais mal do que todos os que vieram antes de você, pois fez para si outros deuses, os bezerros de ouro, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Por isso te trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel, seja escravo ou livre. Queimarei a família de Jeroboão até como quem queima esterco. O Senhor levantará para si um rei sobre Israel que eliminará a família de Jeroboão. Este é o dia, como agora mesmo. Então veja só, aqui no capítulo 14, você vai ver toda essa história em detalhes. Mas Jeroboão teve a oportunidade de ser abençoado por um reino que duraria toda a descendência dele. Mas ele acaba sendo idólatra, ele acaba construindo deuses falsos. Então, por isso, ele sofre esse juízo. O reinado de Roboão. Isso, o reino do sul. Roboão, filho de Salomão, foi rei de Judá. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 17 anos em Jerusalém. Judá fez o que o Senhor reprova. Pelos pecados que cometeram, eles despertaram sua ira, zelosa mais do que seus antepassados o tinham feito. No quinto ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito,
atacou Jerusalém, levou embora todos os tesouros do templo do Senhor, do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá, e seu filho Abias foi o seu sucessor. Então, basicamente, a partir de agora, nós vamos ver uma quantidade imensa de reis, tanto de Israel quanto de Judá. E nós iremos ver que esses reis serão submetidos à seguinte análise no texto bíblico, né? Então, primeiro vai se falar sobre o período em que eles reinaram, é, quanto tempo e qual capital, o nome da mãe, no caso de Judá, né? Digamos, para você saber mais ou menos da descendência. E se ele foi fiel, e se ele combateu a idolatria. Nós também teremos informações sobre a fonte, ou seja, onde que essas fontes foram retiradas, né? E também teremos informações sobre a morte e o sepultamento deles. Então, aqui em Primeira Reis, a gente consegue fazer um resumo rapidinho, né? Então, nos reinos do norte, nós temos Nabade, Bazá, Elá, Zinri, Onri, Acabe e Acasias. Dentre todos esses, nenhum foi fiel a Deus, nenhum combateu a idolatria. No Reino do Sul, aqui em Primeira Reis, nós temos basicamente três: Abias, Asa e Josafá. Aqui, Abias não é fiel ao Senhor, mas Asa e Josafá, sim. Então vamos lá, né? Nós também, né, como falamos, nesse livro, ele faz uma grandíssima introdução aos profetas. Então aqui, né, nós temos a introdução do profeta Elias. Então aqui tem aquela cena incrível, né, de Elias, aonde em seu chamado Deus fala que irá enviar corvos para alimentá-lo. Então os corvos trazem os alimentos, tudo mais. E nós vemos que Elias não se sente digno num primeiro momento, né, de seu chamado. E teremos, né, outras cenas também, como o caso de Elias e da viúva de Serepta, aonde é aquela cena onde ela dá o pouco de alimento que ela tem para Elias, mas depois o filho dela entra num estado de morte e Elias clama ao Senhor para que não deixasse essa tragédia acontecer. Então, Elias, né, é usado por Deus para trazer o menino de volta à vida. Então, num momento bem miraculoso. Então, também temos essa cena essa cena ela é bem comentada, né, em vários lugares, onde Elias confronta os 450 profetas de Baal, onde nessa cena, basicamente, o que acontece? Essa cena ela tá lá em Primeira Reis, né, no capítulo 18, né? Então você lendo ali, você vai encontrar que Elias, ele até chega a tirar bastante sarro desses profetas e os desafia, né? Então ali o desafio era é, quem conseguiria fazer com que Deus colocasse fogo ali tipo numa fogueira, né? Vamos colocar assim. E eles ficam, né? Os profetas lá de Baal ficam orando, dançando, e Elias fica falando assim: "Ih, eu acho que ele tá dormindo, ih, eu acho que ele tá surdo." E dali a pouco ele vai, ora a Deus, e Deus manda um fogaréu imenso. E aí, realmente, é, os profetas, né, acabam sendo exterminados ali. Elias na caverna, né? Então veja, no livro de Reis dá uma baita de uma ênfase a Elias, né? Então você não pode perder isso de vista. Elias na caverna. Então aqui é um momento em que Elias ele está muito atribulado, vamos colocar assim. Então ele é como se ele falasse assim: Deus já deu, né? Já tive o bastante. Tira a minha vida. Não sou melhor do que o dos meus antepassados." Então, veja, mas aqui é como se o trabalho de Elias ainda não tivesse acabado ainda. Então, um anjo voltou, tocou nele e disse: "Levante-se, coma, pois sua viagem será muito longa."
Então o Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel, e unja Eliseu. Aqui nós temos a introdução também de Eliseu, filho de Zafate, de Abed-Meloá, como seu sucessor para suceder você como profeta. E aqui nós temos, né, então essa cena também, né, dele, né, de Eliseu recebendo seu chamado, né? Então aqui, né, nós vemos que nesse chamado, né, Eliseu ele só pede, olha, antes de eu ir, né, deixa eu me despedir, né, dos meus pais, tal, tudo mais, ou seja, honrando também, né, os pais, e Elias coloca ali, né, o manto ali sobre ele. Então, nós temos esse momento que ele é bem importante. Então, atente-se, o livro de Reis não é apenas sobre reis, é também sobre profetas. Então, vamos lá. Ben-Hadad, que nós falamos, né, anteriormente, ataca Samaria. Deus vence a batalha, mas novamente Israel é infiel e desobedece ao Senhor. Assim diz o Senhor: Você libertou um homem que havia decidido que devia morrer. Por isso é a sua vida pela dele, o povo pelo povo dele. Nós também temos esse caso, né, daqui da vinha, né, de Nabote. Então Elias é enviado para conversar com Acabe, rei de Samaria. Então, basicamente, né, Acabe queria uma determinada vinha ali de uma das pessoas, né, ali ao redor, né, da região dele. E ele fica muito entristecido porque o cara diz que não quer vender a vinha. Então ele vai, conversa com a mulher dele fala: Não, deixa comigo, eu resolvo, manda matar este homem, e ele acaba ficando com a vinha, né? Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco, e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não tratarei desgraça durante seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. Então aqui é como se ele tivesse, digamos assim, ele cometeu um grande erro, ele se arrependeu, mas por ele ter se arrependido, então não vai acontecer com ele, mas o juízo virá. A profecia contra Acabe. Foram 3 anos, 3 anos sem guerra entre a Síria e Israel. Profeta Micaías, filho de Ilá. Vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e o Senhor diz: Estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. Então, né, nessa cena, o rei Acabe ele acaba, né, morrendo em batalha, mas ele acaba morrendo porque ele acaba sendo confundido durante a batalha e ele não teve como se manifestar, se pronunciar, porque ele também agiu de má fé, né, durante essa batalha. Então, essa história está lá em 1 Reis, no capítulo 22. Então, ali você consegue obter bem os detalhes ali dessa batalha. Mas a grande questão aqui é que o juízo de Deus, ele vem, né? Então, Acabe tinha se arrependido ali e tudo mais, mas ele também agia de má fé em várias outras situações. E as histórias dos reis de Israel e de Judá continuam. Então, meus caros amigos, meus irmãos e irmãs, é, por hoje é isto, tá? Então, aqui nós encerramos a nossa aula. Bons estudos para vocês, boa semana e que Deus os abençoe.